Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Que coisa maravilhosa, irmão, né? Ficou muito bonito. Lucas capítulo 7. Amém? Do versículo 11 ao versículo 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos ler. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e tua misericórdia. Obrigado por nos reunir como a tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. Eu te rogo, Senhor, para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa ser claro e objetivo, e que o Senhor possa trazer a mente e o coração da tua igreja nessa noite, em rendição a ti. E tu, somente o Senhor, possa falar aos seus corações. Que teu nome, sobretudo, seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui, irmãos, Lucas, o nome desse livro é o nome também do autor desse livro, Lucas, o médico. Ele escreveu tanto Lucas como Atos dos Apóstolos. E ele destina esse livro a um homem chamado Teófilo, que talvez seja uma pessoa muito importante de Roma, né? Acredita-se que ele escreveu cerca de 60 depois de Cristo, quando estava em Cesareia. É bem verdade que esse homem acompanhou quando a gente lê Atos dos Apóstolos, Paulo em suas muitas viagens, e ajudou muito Paulo em seu ministério. Esse evangelho, o terceiro evangelho, ele tem uma particularidade, que ele visa fornecer uma imagem clara do que Jesus fez e ensinou durante o seu ministério na terra. O autor Lucas, ele não é uma testemunha ocular, mas ele pega testemunhas de forma acurada, como ele fala no capítulo 1, versículo 2, que foram testemunhas oculares, servos da palavra. O livro de Lucas, ele é diferente do de Mateus, ele é destinado aos gentios, ou seja, um gentio poderia ler esse livro e entender sua mensagem. Ele tem o cuidado de um historiador, é o evangelho, segundo os especialistas, é o evangelho da oração, é o evangelho também das mulheres, pois Lucas, como a gente leu também aqui, Lucas, ele diz a respeito de Isabel, de Ana, da viúva de Naim, da mulher que lavou os pés de Jesus quando estava na casa de Simão, o fariseu. É Lucas que nos faz vívida a mensagem de Maria, a imagem de Maria e Marta e de Maria Madalena. É o livro que a gente pode dizer dos proscritos. O que significa isso? Dos banidos, dos exilados da sociedade da época. É um evangelho que rompe com todas as barreiras. Posso dizer que Lucas é o evangelho para todos os homens sem distinção.
entre todos os autores, ele é como ele via o amor de Deus sem limites. Ele incluía os gentios e os pares das sociedades, as mulheres, os samaritanos, os publicanos, os enfermos e os rejeitados da sociedade. Essa é mais ou menos a mensagem que Lucas quer passar. E quando eu olho aqui, nesse texto aqui, do versículo 11 ao versículo 17, Jesus sai de Cafarnaum. Quando ele começa a ler aqui, em dia subsequente, Jesus estava em Cafarnaum e dirige Jesus a uma cidade chamada Naim. Naim significa aconchego, formosura. Era uma cidade boa de se viver, calma e tranquila, segundo alguns historiadores. Ficava a cerca de 40 quilômetros da cidade onde Jesus estava. Mas o que Jesus foi fazer naquela cidade? Que Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim. E ele, quando chega naquela cidade, meus irmãos, em dias subsequentes, acompanhado das multidões, ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E Jesus se aproxima daquela cidade. E o que ele vê? Como se aproximasse da porta da cidade, versículo 12, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ele. Segundo um comentarista bíblico, Warren Webster, ele diz que a caravana da morte, da vida, encontra-se com a caravana da morte. Havia dois filhos aqui: Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer, e o único filho de uma viúva, morto, destinado a viver. De dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores, e ainda há dois inimigos. Quais são? A morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou seu aguilhão. O texto em tela fala sobre a caravana que saía de Naim, liderada pela morte, e o rei dos horrores, e sobre a caravana que entrava em Naim, liderada por Jesus, o autor da vida. É interessante quando a gente vê que Jesus sai de Cafarnaum e vai até a cidade de Naim, e ele se aproxima do portão daquela cidade e sai o enterro. Quando Jesus se aproxima daquela cidade, o texto diz: eis que saía o enterro do filho da viúva. Esse eis, irmãos, quer dizer muita coisa. Jesus já sabia que aquele jovem tinha morrido. Jesus, nos versículos anteriores, tinha curado o servo daquele centurião que clamou a ele, e apenas com a voz, o servo daquele centurião é sarado. Mas Jesus está diante da morte. E essa questão do ex, às vezes parece até uma coincidência. Jesus chega na cidade e se depara. Mas eu quero dizer a vocês que no Evangelho, nos planos de Deus, não há mera coincidência. Na nossa vida não há mera coincidência. Jesus não se deparou porque ele ia seguindo seu ministério comum e se deparou com aquilo e chamou a atenção. Mas era propósito de Deus guiar o Senhor ali e se deparar com aquela multidão. Então a caravana da vida se depara com a caravana da morte. Na nossa vida, meus irmãos, não há mera coincidência. Nos planos de Deus não há mera coincidência. Deus sempre marca um encontro conosco. Deus sempre marca um encontro com o seu povo. Se Deus vai realizar uma coisa, Ele vai fazer. E há duas multidões aqui. Uma está com Jesus, que o acompanha, e a outra está sem Jesus, que precisa dele.
E aquela mulher ia conduzindo, juntamente com aquela multidão, aquele jovem, que talvez tivesse 17 anos, para ser enterrado fora da cidade. Devia talvez ser família pobre, porque era enterrado fora também da cidade, e para que também a cidade não perdesse sua purificação, então ele teria que ser enterrado lá fora. Então o cemitério seria lá fora, como a gente vê em alguma cidadezinha, que o cemitério é fora da cidade. Ia aquele cortejo, né? Eu não sei se vocês já foram a um velório, mas é triste, é horrível. Há pouco tempo o meu sogro morreu e é triste. O que falar nessas horas? Eu já fui para velórios de amigos meus que trabalhavam comigo. É triste. O que fazer quando não há mais esperança? Aquela multidão caminhava com aquela viúva, e talvez aquelas pessoas tivessem tantos pensamentos em suas mentes. O que será dessa mulher? O que será dessa mulher que perdeu já o marido e agora perdeu o filho? Quando, irmão, você vê aquele centurião nos versículos anteriores clamando a Jesus, ainda havia esperança, porque ele via o servo que estava doente e clama ao Senhor para que o Senhor restaurasse a saúde dele. Mas aqui, irmãos, a morte já tinha sido consumada. Aquele jovem caminhava para ser enterrado. Teve uma vez, eu vou contar aqui, teve uma vez, eu e meu irmão, eu socorri ele numa troca de tiro. E quando ele levou o tiro, eu coloquei ele na minha viatura e conduzi para o hospital. E eu segurava o ferimento dele e ele agonizava. Você se sente impotente. A impotência era a palavra que me definia. Eu não podia fazer nada, só clamar ao autor da vida. Mas ainda eu tinha esperança que eu estava vendo ele vivo. Mas qual o cenário aqui que se apresenta no versículo 12? É que o cortejo tudo já havia consumado, aquele jovem já estava morto. E quando não há mais esperança, o ditado diz, quando há vida ainda há esperança, né? Só não tem jeito para a morte. Eu não sei o que pensava aquela viúva, mas talvez eu possa conjecturar. E aquela viúva dizia, acabou para mim. E agora o que eu vou fazer? Já não basta meu marido, agora meu filho também se vai. Porque era difícil, meus irmãos, o contexto da viúva naquela época. Depois que ela fosse viúva e também perdesse normalmente ela ficaria sem o marido e sem o direito também que seria do filho. Agora que o filho morre, ela ficaria sem o direito também da propriedade. Talvez essa viúva, se algum familiar não socorresse ela ia mendigar, ia ficar nas ruas. Não tinha sistema de ajuda como a gente tem hoje, plano de governo. Aquela mulher estava destinado talvez à miséria. Não é à toa que lá em 1 Timóteo 5,3 Paulo fala que cuidem das viúvas, os familiares cuidem das viúvas, porque esse era o contexto daquelas mulheres. Mas algo estava acontecendo. E no versículo 3 explica, vendo-a. Quem estava vendo aquela mulher? Quem estava vendo a aflição daquela mulher? Quem sondava os pensamentos daquela mulher? Quem via ela no meio da multidão? No meio daquelas pessoas que iam chorando com ela? No meio daquelas pessoas que iam com ela? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Todos viram a tristeza daquela mulher, a multidão viu, acompanhou, se sensibilizou com ela. Mas o Senhor, é interessante que o texto aqui de Lucas,
ele coloca o Senhor, é Quírios, é o Senhor, o poderoso, o Deus dos céus. Foi o Deus dos céus que viu aquela viúva. Foi o Senhor que olhou para ela e viu o que ela estava passando. É o Senhor, meus irmãos, que olha nosso sofrimento. É o Senhor que olha a nossa causa. Ainda que ninguém vê, é o Senhor que olha por nós. Ninguém podia compreender o que sentia aquela mulher. E diz em seguida que o Senhor se compadeceu dela, teve compaixão dela. Essa palavra compaixão significa do fundo da alma, das entranhas, do fundo do coração. Ou seja, o Senhor sabia o que aquela mulher estava sentindo. O Senhor sabe o que nós sentimos. O Criador de todas as coisas, o sustentador, olhou para aquela mulher, viu a aflição dela e se compadeceu dela. O Deus Todo-Poderoso, o Deus transcendente, o que reina sobre o mais sublime trono, Ele se preocupa com você e eu. Ele nos vê. Ele viu aquela viúva. Ele sentiu o que aquela viúva estava sentindo. Ele se compadeceu dela. Esse Deus que é transcendente, Ele é o Deus também imanente. O que significa isso? É um Deus que está no meio de nós, que sabe e conhece nossa dor, que conhece a aflição da nossa alma, que sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos. Ele não está a par do nosso sofrimento. Ele não está a par da nossa situação. Ele sabe o que nós sentimos. E é o Senhor que se compadece dela. Assim como Romanos 9,16 diz: assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Essa compaixão aqui descrita por Lucas é a mesma compaixão de Lucas 15:20, quando aquele pai se levanta, quando o filho pródigo volta para casa, e o pai vê e corre até ele. E lá no versículo 15, capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte: e levantando-se, foi para o seu pai. E quando estava de longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se no pescoço e o beijou. Essa compaixão de Cristo aqui, meus irmãos, não é só empatia. Empatia é você sentir o que outra pessoa se sente. É você, tá bom, meu irmão, eu me compartilho com você do seu sofrimento. Mas compaixão é a empatia em ação. A compaixão é ver o mundo de uma pessoa através de suas lentes. Você entende o que ela sente e então você faz algo a respeito. E o que Jesus faz algo a respeito? Jesus diz a coisa mais improvável que você poderia chegar num velório e no enterro e dizer: não chore. Foge à lógica. Como eu vou chegar e dizer não chore para uma pessoa que está enlutada, para uma pessoa que perdeu o filho, para uma pessoa que perdeu o marido, para uma pessoa que perdeu um ente querido, e dizer não chore? Disse a ela: não chores. Como, irmão, o Senhor podia dizer não chore. Ele dizia: Senhor, talvez aquela mulher pensasse: o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? Como não chorar em momentos assim, quando não há esperança, quando a esperança se vai, quando as provas parecem não ter fim, quando não chorar, como não chorar diante de um filho morto? Mas porque ele diz isso para aquela mulher, como acalmar o coração e a mente dessa mulher que perdeu o marido e agora perde o filho, e agora não sabe, porque aquela mulher foi marcada pelo sofrimento. Talvez ela olhasse para o passado e dizia, e lhe trazia angústia: meu marido morreu, meu companheiro morreu,
o amor da minha vida morreu. Ela olhasse para o presente e dissesse: olha, meu filho morreu, meu filho amado, gerado de mim, morreu. E também ela olhasse para o futuro e pensasse: o que será de mim sem minha família? Somente as palavras do Senhor, não é qualquer um, é o Quírios, é o Senhor. Somente o Senhor tem essa autoridade de dizer: não chores, não chores. Somente o Senhor tem essa autoridade, porque Ele é a própria esperança, porque Ele é nossa esperança. Somente Ele pode dizer a você: não temas, eu sou contigo, não chores, não se abale, lance sobre mim a tua aflição. Não chores também indica impotência, meus irmãos, diante da morte. Há questões avassaladoras, há situações avassaladoras na nossa vida. Perceba aqui que ela não expressa nenhuma expressão de fé. Como expressar a fé? Como aquele centurião antes disse: se vai. Como ele diz ao Senhor em Lucas 7, versículo 8. E ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a ele: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ou seja, havia expressão de fé daquele homem, até que Jesus se admira daquela fé daquele homem, aquele centurião. Mas nessa mulher, diante da morte, nós somos impotentes diante desse grande inimigo. Deus já agiu com a fé, com a expressão de fé daquele centurião, entenda. Porém a viúva estava enlutada, não pode falar nada, ela não espera nada, ela está mergulhada em plena dor. Mas Deus age assim, irmão, quando não há força na nossa vida. Deus age, irmão, quando a gente não só expressa fé, mas Deus age quando não há mais força em nós, quando nós não conseguimos nem abrir nossa boca. Deus não age em resposta ao que fazemos, mas Ele age pela sua compaixão e pela sua graça. Que Deus glorioso, meus irmãos. Somente Jesus tem autoridade de enxugar as nossas lágrimas. Por isso que Ele diz: não chore. Essa será a nossa realidade no futuro. Não haverá lágrimas para derramar. Não haverá lágrimas. Nós sofremos aqui sim, com amigos que se vão, com familiares que se vão, mas eu quero dizer a você, igreja, que haverá um dia que essas lágrimas serão enxugadas. Quando Jesus fala que não chore, é porque Ele tem toda a autoridade de enxugar nossas lágrimas. É porque Ele tem lugar, Ele tem todo o poder para dizer: basta. Naquele grande dia, irmão, o Senhor, conforme Apocalipse 21, versículo 4, que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto, irmãos, até esse versículo 13 aqui, indica que Jesus se compadeceu dela, teve profunda tristeza. E nos diz que Jesus se compadece também dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, dos nossos dilemas. Ele sabe quando a crise financeira chega na sua casa. Ele sabe quando a doença chega. Quando nós somos incapazes de expressar qualquer expressão de fé. Ele sabe, irmãos, Ele conhece e sabe que somos frágeis. Não é à toa que Ele chamou o vermezinho de Jacó. Ele sabe que o povo dele é frágil. Ele sabe que o povo dele é limitado, que nós pecamos e ficamos tão arrependidos que muitas vezes ficamos sem forças. Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa vida, o que passamos no trabalho. Ele conhece a nossa vida, o que passamos em casa com nossos filhos, com o nosso cônjuge. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. E Ele não só vê, Ele se aproxima de nós.
E Ele não só aproxima de nós, Ele diz: não chores, meus filhos, eu estou aqui. Por isso que aquela mulher samaritana, e eu digo e repito, e Ele diz àquela mulher: mulher, se tu soubesse quem te pede águas, se nós conhecemos a realidade da soberania de Deus, nós sofreríamos menos. Mas aquela mulher, e assim como nós estamos tão focados aqui, e nós vemos, não há mais esperança, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? O Senhor se aproxima daquela mulher e se compadece daquela mulher. Meu irmão, não quero que nenhum homem se compadeça de mim. Eu quero que o Senhor se compadeça de mim. O homem não pode enxugar as lágrimas do nosso coração. O homem não pode preencher o vazio que há no nosso coração. O homem não pode apagar a tristeza que há no nosso coração. Somente o Senhor tem essa autoridade. Não chore, não fique triste, se acalme. Só o Senhor, é as palavras dele de não chore. Essa palavra é atual hoje. Você não precisa sofrer, eu estou aqui. Se aquela mulher soubesse, e esse Deus que se compadece, irmãos, é o Deus presente. Esse Deus que coordena tudo, que nada foge do controle dele, que ele parece tão distante, enquanto o sofrimento vem, esse Deus está presente. Aquela mulher não percebeu que o Quírios, o Senhor da vida, estava ali. E Deus entende ela, porque Deus se compadeceu dela, entende? Deus se compadeceu dela. E esse Deus que se compadece, meus irmãos, ele tem o todo o poder para dar um basta no nosso sofrimento. Olha o versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam. Talvez aquelas pessoas que conduziam esse esquife, que era um tipo de carroça, tipo de urna funerária, mas parece mais que um tipo de carroça, e aquele jovem estava envolto a lençóis, caminhando para o cemitério. Talvez aquele homem, talvez aquelas pessoas que levavam aquele homem para o cemitério, e Jesus, quando toca naquele esquife, diz: pare. Talvez aqueles homens pensassem: o que esse homem quer? Esse homem quer atrapalhar o velório? Esse homem quer, atrapalhar o enterro? Esse homem quer causar mais prejuízo a essa senhora? O que esse homem quer? Esse homem, irmãos, é o Senhor Jesus, que também tem todo o poder. Esse homem tem resposta para o sofrimento daquela mulher. O Senhor Jesus tinha resposta para o sofrimento daquela mulher. Em Números 19, Jesus, pela lei judaica, não podia tocar no morto, ou ele ficava impuro. Especificamente no versículo 16. Mas está aqui quem é maior do que todo ritual. Ele é o cumprimento da lei. Foi Jesus que tocou e ordenou que parasse. E Jesus disse àquele jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Meus irmãos, que poder, que autoridade. Aí sim, aquelas pessoas e aquela viúva, que aquele homem que saiu lá de Cafarnaum, que planejou até toda aquela ida até os 40 quilômetros até chegar na cidade de Naim, que não foi mera coincidência, mas o Senhor estava com um propósito ali, para consolar o coração daquela mulher e lhe dar a vitória, para dar um basta no sofrimento daquela mulher. O Senhor tem toda essa autoridade. Aquele homem, irmãos, que é 100% homem, Jesus,
Ele também é 100% Deus. Só Deus pode ordenar essas coisas. Só Deus pode trazer vida ao morto, só Ele. E Ele ordena: levanta-te. E o versículo 15 diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Jesus muda a história daquela mulher. Jesus muda a história daquele homem. Jesus muda a história daqueles que estavam olhando para aquilo que não tinha mais esperança, para aquela situação que não só aquela viúva, mas todos pensavam: acabou, não tem mais solução. Mas quando não há esperança, o Senhor muda todas as coisas. E o Senhor disse àquele jovem: levanta-te. Ou seja, ressuscita, tome a vida de novo. É como o Senhor dissesse à morte: me dê ele de volta. Está aqui quem tem toda a autoridade. Quando você vê episódios anteriores a isso, na viúva de Sarepta, quando Elias ressuscita aquele jovem, há um clamor envolvido, há uma situação envolvida de clamor. Quando você vê Eliseu para ressuscitar o filho da sunamita que morreu, você também vê uma situação de clamor, de angústia, e pedindo para que Deus faça aquilo. E Deus ressuscita aqueles dois jovens naqueles dois episódios. Mas aqui Jesus, com única palavra, diz: levanta-te. Somente Ele tem toda a autoridade. Esse Senhor, Ele é o Senhor da vida. E Jesus muda a história daquela mulher. O que estivera morto sentou-se e passou a falar. Ou seja, um sinal que aquele jovem estava vivo. Um dos sinais que ele estava vivo é que ele sentou-se, não por ajuda de ninguém, sentou-se e começou a falar. Jesus restituiu a sua mãe. Sabe que você entende isso? Quando Jesus restitui a mãe, o jovem, aquela mãe, o filho vivo, Ele não só entrega aquele jovem vivo, Ele entrega de novo o sustento que pode voltar ao lar. A humilhação havia acabado. Não haveria mais solidão para aquela mulher. Haveria agora companhia. Aquela família podia ter esperança de que sua posteridade ia a mais gerações. Jesus transforma a realidade daquela família. O enterro é interrompido. A morte é interrompida. Acontece uma mudança aí. A morte para a vida. O choro de desespero agora é convertido em alegria. Todos ficaram espantados. O destino incerto do filho daquela viúva, e angustiante para ela, é convertido em esperança de vida. Os caminhos agora são mudados. Olha como Deus, irmão, quando entra na vida de uma pessoa, muda toda a história. Olha como Deus muda toda a história. O caminho do cemitério, do luto, da solidão, agora é mudado para o caminho da companhia do Filho. As mortalhas da morte ficam para trás. O caixão fica para trás. A falta de esperança fica para trás. E agora ele volta para sua casa com sua mãe feliz. O silêncio de angústia se transforma em testemunho. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a quem? A Deus. E dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O poder de Jesus, meus irmãos, produz a glória de Deus. A glória de Deus. O que seria, irmãos, se Jesus não interrompesse nosso enterro? A nossa condição de pecadores, a nossa condição de mortos em delitos e pecados. O que seria de nós? Não havia esperança. Não havia mais nada. Naim, irmãos, talvez se lembrou quando ele olha para trás para os profetas, ele se lembrou que quando Eliseu ressuscitou ali, próximo a Sunem, que é próximo a Naim, ressuscitou
o filho da viúva sunamita. O povo judeu talvez conhecia já a história e trazia a memória. O povo se lembrou talvez também de Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E essa notícia, meus irmãos, no versículo 17, se espalhou. A respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança. Todos ficaram atemorizados diante daquele momento glorioso. Quem pode ressuscitar um morto? Que glorioso! Um passou de um para outro, não havia telefone celular, não havia e-mail, mas eu acredito que aquela cidade, você viu o que aconteceu? O filho da viúva foi ressuscitado. Aquela mulher que não tinha mais esperança foi trazido de novo à vida. Por quem? Talvez eles não reconheceram Jesus como real, o Senhor da vida, e deram o nome de profeta. Mas uma coisa é certa, Deus visitou aquela cidade. Deus visitou o seu povo. Meu irmão, quando Deus visita o seu povo, algo acontece. Aqui, o morto foi ressuscitado. A esperança voltou de novo para casa. Qual a aplicação que eu tenho para aqui, para nós? Que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam o que Jesus realizou em nós. Quem era Ele? Né? Que as pessoas olhassem para nós e dizer quem era Ele. Que coisa maravilhosa, que mudança na vida daquele jovem, que mudança na vida daquele homem, que mudança na vida daquela mulher. Em um sentido espiritual, irmão, específico, aquele jovem voltou talvez a morrer, sim. Mas, no sentido espiritual, o que você percebe aqui? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Cristo nos ressuscitou para uma nova vida. Ele nos deu vida. Como aquela viúva ficou? Você olha para o texto, como aquela viúva, aqui não expressa nenhuma palavra, mas eu acho que aquela mulher voltou para casa feliz da vida. Olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que aquele profeta fez na minha vida. Ele só pode ser o Senhor da vida. Não há como não olhar para o perdido e não se alegrar que quando a vida vem aí. Não há como não olhar para um familiar nosso que Jesus transforma e não se alegrar. E não ficar feliz. Há muitos mortos por aí, em delitos e em pecados, que precisam de um encontro com Jesus. Que precisam que Jesus marque um encontro com eles. E haverá um dia que não haverá mera coincidência, mas o Senhor terá um encontro com eles. E como aquela mulher, irmão, teve a sua esperança renovada. Como aquela mulher agora fortaleceu sua fé em Deus. 3 considerações que eu tenho para nós, para encerrar. Eu estou até agora, pastor, estou até cronometrando agora. 3 aplicações, irmãos. É um desafio, meu irmão. Eu vou ser sincero aqui. Para pregar a palavra é um desafio, porque a minha vida é corrida, meu irmão. Eu tenho que embrear às madrugadas. Quando os meninos não me deixam, minhas bênçãos, sabe? Meditar aqui no texto. Mas Deus é bom. Qual a conclusão que eu tenho para aqui, irmãos, para nós? A morte não tem a última palavra. Quando Jesus ergue a voz. Onde está o morto, o teu aguilhão? A morte foi vencida. Mas eu quero dizer também que sem Jesus não há ressurreição. Se Jesus não tivesse ido àquela cidade, não haveria milagre. Se Jesus não tivesse interrompido aquele enterro, não haveria vida para aquele jovem. Não haveria esperança. Não há vida sem Jesus, não há esperança. William Hendricks, ele resume
isso aqui, esse texto, como Jesus faz um milagre por profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade e maravilhoso poder. Que grande Salvador haverá no dia da ressurreição. É Ele que dará boas-vindas aos seus. Irmão, a gente espera novos céus e nova terra. Mas sabe qual é a maior promessa do cristão? É a ressurreição do seu corpo. É seu corpo ser transformado. Paulo diz que a gente anseia, esperando esse momento chegar. E Jesus nos mostra aqui, meu irmão, também para nós, nesse texto, que como nós devemos se compadecer. Ele nos ensinou uma grande lição aqui. Como nós devemos se compadecer com aqueles que caminham em sofrimento, com aqueles que caminham sem esperança, com aqueles que caminham, irmãos, para um destino cruel, triste. Como o Senhor nos ensina que nós devemos ter compaixão, que nós não podemos perder a sensibilidade com o perdido, que nós não podemos perder tempo de ir até eles e mostrar, olha, a solução para a tua vida, Jesus é a solução para a tua vida. Nós não podemos perder tempo e sensibilizar com aqueles que caminham para também um caminho de morte. Amém, irmãos? Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.